Os fundamentos do ensino da história, da filosofia e da sociologia. Imaginem só, matérias tão salutares e importantes que eu vou conversar com um professor que sabe muito bem me explicar o que se ensina nessas matérias. Professor, obrigado, mas o que se ensina nessa matéria? No momento em que o aluno chega, ele nunca teve aí a familiaridade, nenhuma aula de sociologia, filosofia. Lógico, a história em si é mais próxima. Como que tudo isso começa? Como que se ensina isso, professor? Demonstrando, falando, participando? Sei lá, acho que deve ser uma dinâmica danada, né? Acho que o primeiro ponto é a gente mostrar a eles, né, o papel dessas ciências, né, que, claro, comparado, por exemplo, à história, a sociologia é uma ciência muito recente. Comparado, então, à sociologia, a história e a filosofia, comparado à filosofia, a história e a sociologia são muito mais recentes ainda, né? Então, mostrar a importância. E, normalmente, a gente tenta mostrar isso a partir de uma discussão histórica. Né? Mostrar, por exemplo, a história da sociologia, a história da filosofia, como, né, que essas áreas do conhecimento elas foram sendo construídas e também ajudando a fundamentar outras áreas do conhecimento. Por exemplo, filosofia. Não tem como eu pensar a ciência, de uma maneira geral, sem filosofia. Eu posso estar falando de matemática, física, química, história, quer dizer, a base de tudo é a filosofia. Né? Quando lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos, né, começam a construir esse conhecimento que vai levar aquilo que a gente chama de filosofia, a ideia deles qual que era? Questionar o mundo. Buscar um novo questionamento do mundo. Um questionamento mais racional, lógico, certo? É isso que vai ser, por exemplo, a base para todo o pensamento científico, né? Agora, professor, quando eu falar de Sócrates, Platão, os grandes pensadores da humanidade, a gente tem que entender quem foram esses homens, qual a importância dele para estruturar todo esse conhecimento. Bom, você citou aí praticamente a tríade, né, dos fundadores da filosofia, como, né, como a gente conhece. Né? Sócrates, inclusive, é considerado o pai da filosofia. E a ideia é muito nesse caminho, quer dizer, mostrar como que pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, né, dentro daquele contexto, né, do mundo grego, começaram a buscar outra visão, outra forma, principalmente, né, fugindo daquilo que os gregos chamavam de doxa. O que era a doxa? A opinião. A opinião era aquilo que vem do senso comum, né, aquela coisa superficial. A ideia da filosofia é justamente buscar o quê? Por meio da razão, o logos, como os gregos chamavam, o conhecimento mais profundo, né? E a fundo nesse conhecimento. Rompendo, né, aquilo que Platão, por exemplo, denominava de o mundo das sombras. Então, nesse caso, a luz, ele usa a luz como sendo o símbolo da razão, a iluminação. E Aristóteles, né, além de escrever obras sobre ética, política, foi Aristóteles, né, se hoje, né, quem está me assistindo aí, está ali, né, pensando, olha, qual que é a área de conhecimento que eu vou seguir meu caminho? Né? Exatas, biológicas, humanas. Aristóteles, de certa forma, foi responsável por isso, porque ele dividiu o conhecimento por áreas. Então, de acordo com o objeto que se estudava, uma área do conhecimento. Claro que quem amarrava tudo isso? A filosofia. Agora, existe lá uma história, um mito da caverna, que fala lá que um dia eles viveram na escuridão e depois um saiu e viu a luz e veio contar para os outros, ele pensou que ele estava louco, alguma coisa assim. Isso faz parte dessa dinâmica do ensino e através do pensar. Na verdade, o professor é um provocador de pensamentos, né? Essa é a ideia, é a essência da filosofia, é saber fazer perguntas. Né? A filosofia, a ideia de a filosofia ensina a gente a pensar logicamente. A matemática ensina isso também. Né? Eu acho que a filosofia, na verdade, a filosofia ensina a gente a pensar corretamente. Bom, outras áreas também. Eu acho que a filosofia tem uma essência, que eu acho que é o aspecto fundamental dela, que é saber fazer a gente aprender a fazer perguntas. Saber fazer perguntas. E a questão que você citou, né, do mito da caverna, a alegoria da caverna, que está numa das obras de Platão, se eu não me engano, acho que é o Banquete, no qual Platão usa essa história para justamente falar da filosofia e do papel do filósofo. Quer dizer, as pessoas enxergavam as sombras, imaginavam que o mundo era daquele jeito, as sombras eram disformes, então eles achavam que o mundo externo era monstruoso, e você prefere ficar na escuridão. Uma dessas pessoas se liberta,
vai até a saída da caverna, é iluminado pela luz, né? O sol ali faz o papel da razão que ilumina. Inicialmente você fica meio perdido quando você sai de um quarto escuro e vai para um local mais claro, isso acontece. A mesma coisa com o conhecimento. Às vezes a gente ilumina tanto que a pessoa fica meio perdida, né? Até ela achar, né? Até a visão se ajustar um pouquinho. E aí o que a gente percebe? Essa pessoa que vai, ela viu a verdade. Eram pessoas que estavam passando ali, né? Havia o sol que gerava a sombra, mas gerava uma forma disforme, né? Uma coisa que era monstruosa. Então as pessoas preferiam ficar na escuridão. Aí essa pessoa, o que ela faz? Ela podia guardar isso para ela. Só que o que ela faz? Ela volta e tenta mostrar aos outros. Olha, não é desse jeito. Esse é o papel do filósofo, né? Tentar, de alguma forma, iluminar as sombras. É a ideia de Platão com o mito da caverna. Também o papel do professor, como tão aplicado como o professor Turci, né? O professor Turci também tem várias facetas, né? Além de educar, além de trabalhar esse conceito de educação forte, além de falar da história, da filosofia, da sociologia, de tantas coisas, ele é um comunicador. Professor, em algum momento eu te vi falar na rádio. O que você provocava na rádio, já que você é um provocador de pensamentos? O que se fazia naquele programa tão engraçado, que às vezes eu morria de rir ouvindo vocês lá, trocando ideias sobre coisas, assim, totalmente pertinentes, mas de uma forma bastante, assim, solta, bastante legal. Acho que era provocando que se chegava a algum lugar. A ideia do programa era isso. Lá atrás, quando o programa começou, isso foi em 98, né? O programa já está com... mudou de nome, mas estamos aí com o programa com outro nome, mas já estamos aí há 27 anos, 28 anos. Inclusive, uma passagem quando existia a Rádio USP, né? Passamos por lá, era Matabu, né, fazendo uma brincadeira ali. Era um programa, inicialmente, falava de vestibulares, a gente fazia discussões, dicas para vestibulares, mas também começou a enveredar para falar sobre educação, cultura, música. E aí, né, a gente saiu, né, não há mais a Rádio USP aqui no campus, a gente foi para a Rádio Universitária. Lá o programa mudou de nome, Alternativa A, lembrando também vestibular e tal, mas com a mesma ideia, tratar de uma forma leve, bem-humorada, assuntos muitas vezes difíceis, áridos, né? Música, cultura. Com a pandemia a gente trouxe uma coisa legal para o programa e foram entrevistados, né? A gente conseguiu ali gente desde a filósofa Márcia Tiburi, o jornalista Álvaro Pereira Júnior, figuras ali da música também, João Baroni do Paralamas, a gente bateu um papo com ele, né? Então muita gente ligada à arte, cultura. Então o programa também acaba sendo uma extensão, de certa forma, da sala de aula, né? Do educar. O professor Turci é assim mesmo, essa versatilidade, essa vontade de ensinar, essa história dentro da educação. Professor, um professor, na tua opinião, ele tem que ter mesmo toda essa dinâmica para fazer o aluno se interessar pela matéria, para ele ficar assim, não estar num lugar pensando em outro, como tem algumas já filosofando um pouco, né? Tem pessoas que ficam num lugar pensando em outro. Não, você tem que fixar a atenção e aquilo fazer com que ele guarde aquilo, talvez para ele usar depois ou para ele entender melhor o mundo. Eu acho assim, essa coisa de a gente pensar numa forma de tentar tornar as coisas mais palatáveis e descontraídas, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar no superficial. Né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Na verdade, eu acho que assim, a profissão de professor, ela é uma coisa que é todo dia. Quer dizer, todo dia você tem que se perguntar, né? Hoje eu sou professor, quer dizer, para te motivar, para falar, olha, o que eu posso fazer hoje? Né? Claro, cada professor é um professor, cada um acaba, de alguma forma, construindo a sua didática, a sua maneira de aula. Acho que também não pode haver um engessamento, né? Mas eu acho que não podem ser extremos, nem o exagero de um lado, e às vezes você faz uma aula que você acha supostamente muito dinâmica e no final, né, você não acaba passando nada, né? Ou às vezes uma aula também muito sisuda. Então, acho, já que a gente falou de filosofia, né, a gente pode pensar na ideia de Aristóteles quando ele falava da ética do meio termo, né? É o equilíbrio. Né? Nem de um lado, nem do outro. Tentar manter o equilíbrio, né, que é uma característica do pensamento grego. Agora, professor, no caso da filosofia, da sociologia, da história, você teve que se formar, como que começou a tua trajetória, hein? Era aquele menino inquieto que estava numa sala de aula, que estudava numa escola X e acabou se desaguando para essa área da educação. Conta para a gente a sua trajetória, como que foi? Bom, eu sou fruto da escola pública. Eu sou fruto da escola pública.
eu sempre quis trabalhar com ciência. Eu me lembro que eu queria, né, ser arqueólogo, eu sempre para essa área, né, de alguma maneira, né? E a história estava muito próxima. E também trabalhar com ensino, né? A gente voltamos de novo à filosofia, né? Uma das grandes questões filosóficas né, o que a gente pretende da vida da gente, né? Quando a gente consegue, de alguma forma, encontrar isso, é uma maravilha, né? Mas aí, é claro, cada um é cada um. Aquilo que valeu para mim não vale para você, porque você é um outro indivíduo. Eu sempre falo isso para os alunos, eu encontrei o meu lugar está na sala de aula. Seja ela no ensino médio, seja ela na universidade, faculdade e tal, mas o meu lugar está aqui, né, com o ensino. E minha trajetória, eu fiz Ciências Sociais, né, na UFSCar, né? Foi aonde também eu fiz meu mestrado, meu doutorado, uma parte também na Unicamp, depois fui fazer uma parte de filosofia fora, fiz especialização em História também em Ouro Preto, e aí fui construindo aí a minha formação, minha trajetória, né? Um breve histórico acadêmico aí. Um breve histórico acadêmico que tem um fundamento muito grande, porque ele gosta do que faz. Professor, a ideia final é essa. Qual é a mensagem final? O que você deixa para quem quer começar uma carreira dentro da educação, para quem imagina poder ser um professor, o que ele deve pensar? O que ele deve sonhar? O que a educação produz na vida de uma pessoa? Eu acho que ainda pode parecer um chavão, né? Mas eu acho que tem alguns chavões que a gente faltam, né? Que a educação, de fato, é um elemento transformador, certo? Eu sou um exemplo disso. Eu fiz escola pública, né? Eu estou aqui, né? Eu me tornei professor. Para quem quer abraçar essa carreira, eu acho que você deve entender. É uma carreira, é uma coisa que a gente vai construindo todo dia. Todo dia é um ser professor. Todo dia a gente, né, fala, hoje eu estou professor? Eu estou professor? Acho que é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer. Eu estou professor? Então, a gente vai pensando, né, até chegar ao momento que você, né, de fato, fala, bom, é isso que eu quero. Né, é um caminho complicado, um caminho difícil. Não estou discutindo também, claro, tem as questões, muitas vezes, remuneração, financeiro, trabalho. Muitas vezes, na maior parte das vezes, seja no setor privado, seja no setor público, a gente dá aula, né, em vários lugares, várias cidades, né, viaja. Né, eu já viajei muito mais do que hoje eu viajo, né, era conhecedor de hotel e ônibus, né, também. Né, posso fazer um roteiro para as pessoas. Mas eu acho que é isso. Se você está disposto, saber que, como toda profissão, tem a sua dificuldade, tem os seus problemas, mas é gratificante. Quando você chega num determinado momento e um aluno, um ou dois, não precisa esperar que você vai agradar a todos também, calma, né? Não é assim. E fala, olha, eu me formei, eu fiz isso por sua causa, eu estudei por sua causa, né? Eu segui as suas aulas, me marcaram. Né? Há umas 4 semanas atrás eu encontrei em São Paulo, numa rodoviária de São Paulo, no Tietê, um aluno que foi meu aluno há muitos anos em outra cidade, e um aluno que ele discutiu comigo, né, justamente, né, o que eu estava fazendo para mudar o mundo, porque eu estava discutindo isso com eles, e ele falou, professor, lembra de mim? Eu falei, lembro, eu estou aqui na USP, estou concluindo o curso de História. Lembra que eu perguntei o que o senhor, né, estava fazendo para mudar o mundo, e o senhor falou, isso daqui, ou seja, a minha aula? Eu entendo agora o senhor. Muito obrigado. Então, são esses momentos que eu acho que também ajudam a gente a falar, bom, hoje eu fui professor. E é assim mesmo, dessa forma. Hoje eu fui professor, hoje eu tenho a gratidão de ser, e hoje eu tenho reconhecimento de quem foi meu aluno. O professor Turci sabe bem explicar tudo isso de uma forma singular. Para ele, os nossos aplausos. E para vocês, meu muito obrigado. O meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.